Lá estava eu, Pedro Blackwood, parado à frente daquele tipo de fato escuro, ali na minha... Não, na nossa garagem na aldeia do regresso. As minhas mãos, que tantos papéis sujos tinham manuseado, apertavam uma chave de porcas, não por ameaça, mas por um reflexo que agora me parecia ridículo. Como é que eu tinha chegado ali? Essa é a grande questão, não é? A vida tem dessas coisas. Acho que foi há uns 6 dias. Ou 7. Já nem sei bem. Os dias ali passavam de uma forma que nunca entendi. De frente de Lisboa, onde cada minuto é uma bala. Aqui pareciam nuvens a passar. Lembro-me de ter chegado numa sexta, ou seria sábado. Sei lá. O que importa é que o meu Cadillac Escalade preto, aquele que eu nem devia estar a usar, parou a fumegar no meio do Alentejo, numa estrada de terra batida que não levava a lado nenhum. Eu vinha do porto, de uma reunião que ninguém devia saber, sem seguranças, a desviar-me, a fugir da sombra que sou. E ali estava eu, feito parvo, com um fato de 5.000 euros e sapatos italianos no meio do pó. Nem telemóvel tinha rede. A rir-me de mim próprio por saber resolver qualquer problema de vida ou morte, mas não ter a menor ideia de como arranjar um carro. Foi aí que ele apareceu. Um miúdo, o João. Não devia ter mais de 7 anos, com uma t-shirt de carro de corrida e uns jeans desbotados. Trazia um Jeep de brincar, curiosamente parecido com o meu Cadillac, mas miniatura. Caminhava com uma confiança que na altura me espantou. Que diabo fazia uma criança sozinha no meio do Alentejo? Parou à minha frente, aqueles olhos grandes e castanhos a fixarem-me sem um pingo de medo. Ninguém me olhava assim, já há muitos anos. Mas ele só tinha uma curiosidade inocente, sem filtros. Apontou para o fumo do carro e soltou uma frase que, eu não sabia na altura, ia mudar tudo. A minha mãe consegue arranjar. Ela arranja todos os carros, disse ele com uma certeza quase irritante. Olhei para aquele miúdo, ali sozinho a oferecer ajuda como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele não sabia quem eu era, o que aquelas minhas mãos já tinham feito. Via apenas um homem adulto com um problema. E algo dentro de mim, num sítio que eu julgava morto há décadas, começou a mover-se. Estranho. Muito estranho. Ele não esperou por resposta. Agarrou a minha mão, uma mão pequena, quente, cheia de uma confiança que me desarmou e começou a puxar-me pela estrada de terra. Fiquei ali sem me mexer, a sentir aquele toque. Há quanto tempo ninguém me tocava sem um plano, sem uma intenção, sem um medo? Não me conseguia lembrar. O João ia falando, um autêntico descarregador de baterias. Contou-me da mãe, da oficina, do avô, que já não estava cá, dos carros. Para ele, a mãe era a melhor do mundo, capaz de arranjar qualquer coisa, e a oficina da Porter, tinha sido herança do avô. Eu ouvia não porque me interessasse por mecânica, mas porque a voz dele, tão clara e cheia de vida, tinha um efeito calmante em mim, inesperado. Aquela estrada de terra levava-nos por campos verdes sem fim, com as serras distantes, um pouco nevadas, a espreitar no horizonte. Um vento leve trazia o cheiro à terra seca e flores silvestres, o céu de um azul puro, sem uma única nuvem. Comecei a reparar onde estava. Não havia buzinas, não havia prédios, não havia os olhos vigilantes de quem me queria derrubar. Apenas a natureza, a paz e um miúdo de 7 anos a segurar minha mão. Aquilo não fazia sentido nenhum na minha vida. Momento de confissão. Vou ter de fazer uma pausa aqui. Deixo-me levar pelas memórias, não é? Esta história, esta situação toda. Se a contasse a um dos meus homens em Lisboa, se calhar, riam-se na minha cara. Eu, Pedro Blackwood, o homem que fazia tremer quem fosse, a ser guiado pela mão por um puto de 7 anos para uma oficina no Alentejo.
A minha vida era feita de códigos, segredos, ameaças. E de repente, estou ali, desarmado, a deixar-me levar por um puto. Aquela inocência, isso sim, era algo que eu tinha esquecido que existia. Ou se calhar, nunca tinha conhecido de verdade. As regras da minha vida eram claras. Não confiar em ninguém. Mostrar fraqueza era suicídio. E emoções eram um luxo que eu não podia ter. E de repente, em menos de uma hora, a primeira regra já tinha sido quebrada por um miúdo que me mostrava o caminho para casa. Ou para o que viria a ser. Era tudo tão absurdo, tão fora do meu controlo. Na minha cabeça, 1 milhão de estratégias de defesa deviam ter disparado. Mas não. Apenas uma estranha paz. Uma paz que me assustava porque não a compreendia. E o que não compreendo, normalmente elimino. Mas como se elimina a paz? Como se elimina uma criança que te dá a mão? Não sei. Voltando à história, porque isto já vai longo. Após uns 15 minutos, lá estava a oficina. Um edifício antigo, mas arrumado. Paredes brancas amareladas pelo tempo. Um letreiro pintado à mão, desbotado, mas legível. Oficina Porter, desde 1987. Uns carros velhos à espera de arranjo lá fora. Ao lado, uma casa pequena de madeira, com uma varanda e uma horta. Música pimba da rádio saía da oficina, misturando-se com o cheiro a óleo e erva seca. Era um cenário tão simples, tão fora do meu mundo, que me senti um alienígena. O João puxou-me para dentro aos gritos. Mãe, mãe, há um homem com o carro avariado. O som de um motor e de ferramentas parou. Uma mulher saiu de debaixo de um Ford antigo, elevado. A Anna Porter. O tempo parou. Ela não se parecia com nenhuma mulher que eu já tinha conhecido. Cabelos castanhos, apanhados num coque desgrenhado, algumas madeixas soltas. O rosto sujo de graxa, mas não o suficiente para esconder a beleza natural. Os olhos verdes fitaram-me com uma cautela que não tinha um pingo de medo ou admiração. Usava uma t-shirt branca velha e um macacão de mecânica, uma chave na mão. Um zoom 65 de altura. Magra, mas não frágil. A maneira como ela estava ali, como me olhava, dizia que era uma mulher habituada a enfrentar tudo sozinha. A Ana varreu-me com os olhos, parando no meu fato caro, nos sapatos de pele e voltando ao meu rosto. Não parecia impressionada. Pelo contrário, até um pouco irritada, como se a minha riqueza fosse um incômodo. O João correu para abraçar a perna da mãe, descrevendo com entusiasmo o carro grande e preto que avariou. E o tanto fumo, mãe. A voz da Ana suavizou quando falou com o filho, alisando-lhe o cabelo, perguntando se ele tinha andado muito, se estava cansado. Mas quando se virou para mim, o tom ficou frio e prático. Onde está o seu carro? Perguntou a Ana, sem rodeios nem formalidades. Nem um olá, nem um sorriso. Direto ao assunto. Eu estava habituado a reverências, a medo, a tentativas de agradar. Mas esta mulher olhava-me como um cliente normal com um carro avariado. Nada mais, nada menos. E, estranhamente, isso fez-me querer saber mais sobre ela. A Ana levou-me no seu velho carro da oficina até onde o meu Escalade tinha morrido. O João ia entre nós, ainda a falar-me de carros, de como queria ser mecânico como a mãe. A Ana ficou calada, concentrada na condução, mas de vez em quando via os olhos dela no espelho retrovisor, avaliando-me. Quando chegamos, saiu e foi direta ao Escalade, que ainda soltava uma ligeira fumaça. Abriu o capô e verificou tudo com movimentos precisos e profissionais. Observei-a trabalhar, surpreendido pela sua confiança e competência. No meu mundo, as mulheres tinham outros papéis, mas esta mulher sabia o que estava a fazer. Depois de alguns minutos, a Ana endireitou-se e deu o diagnóstico.
A bomba de água estava avariada. O sistema de arrefecimento com problemas. Podia arranjar, mas as peças para aquele tipo de veículo não estavam disponíveis na aldeia do regresso. Teria de as encomendar de Lisboa e demoraria uns 3 ou 4 dias. Avaliei as minhas opções. Podia ligar ao Ricardo, ter outro carro enviado, mas isso exporia a minha localização, precisamente o que eu queria evitar. Além disso, havia algo naquele sítio, naquela mulher, que me fazia não querer sair logo. A Ana ficou calada um momento, como se ponderasse algo. Tenho um quarto vazio atrás da oficina, disse ela friamente. É simples, mas limpo. Pode ficar lá enquanto as peças não chegam. Deixou claro que não era um hotel de luxo, apenas um quarto simples, mas limpo. Eu podia ficar ou não, era problema meu. O João olhou-me com olhos brilhantes e perguntou: Ficas conosco, não ficas? Olhei para o miúdo, depois para a Ana, de braços cruzados ao lado do meu carro avariado, à espera de uma resposta, mas parecendo indiferente. Acenei que sim. Ana, perspectiva dela, sobre o Pedro e a sua chegada. Quando vi o Pedro a aceitar ficar, algo dentro de mim, não sei. Uma mistura de alarme e uma curiosidade estranha. Eu não era de convidar estranhos para casa. Ainda por cima, um homem com aquele ar, aquele fato, aqueles olhos frios. Mas o João, o meu filho agarrou a mão dele como se conhecessem há anos, sem medo. Isso fez-me fraquejar. Ou talvez no fundo eu compreendesse o que era sentir-se perdido. Uma parte de mim sabia que ele carregava um vazio, tal como eu. A minha vida inteira foi uma série de perdas. A minha mãe, a Catarina, era uma mulher linda, mas que odiava a vida aqui. O cheiro a óleo, a estrada de terra, sonhava com a cidade, festas. Quando eu tinha 7 anos, a minha mãe foi-se embora. Um homem passou por aqui, arranjou o carro e levou-a. Lembro-me de correr para a cozinha e só encontrar o meu pai com os olhos vermelhos, um papel amarrotado na mão. Desculpa, não consigo viver assim. Não me procures. Dias e semanas na varanda, a olhar a estrada, à espera. Ela nunca voltou. Nem um telefonema, nem uma carta. A Catarina desapareceu da minha vida. Aí, nessa altura, nasceu o meu primeiro medo, o de ser abandonada. O meu pai, o Manuel Porter, era o oposto. Nunca disse uma palavra má sobre ela. Só me disse que algumas pessoas nascem para ficar, outras para ir, e que nós éramos dos que ficam. Criou-me sozinho, pai e mãe. Ensinou-me a cozinhar, embora as coisas saíssem sempre queimadas, a trançar o cabelo, torto, claro, e todas as noites lia-me contos de fadas. E ensinou-me tudo sobre carros, motores, sobre como arranjar o que estava partido. Ele dizia que um carro nunca me trairia. Se eu cuidasse dele, seria leal. Cresci na oficina do meu pai. Aos 10, distinguia motores pelo som. Aos 14, trocava o óleo. Os meus colegas sonhavam com a faculdade e a cidade. Eu escolhi ficar, porque o meu pai nunca me tinha abandonado, e eu nunca o abandonaria. Aos 20, o meu pai começou a tossir mais. Escondeu de mim, dizia que era uma constipação, mas eu via-o a definhar. Quando a tosse durava toda a noite, quando já não tinha força para levantar as ferramentas, forcei-o a ir ao médico. Cancro do pulmão, estágio 3. Ele recusou o tratamento caro. Dizia que não queria ver-me enterrada em dívidas, que o dinheiro era para o meu futuro, que já tinha vivido o suficiente. Implorei, chorei, gritei. Mas ele não mudou de ideias. Os meus avós já tinham morrido. Fiquei sozinha. Vi o meu pai a enfraquecer dia após dia, como uma vela. Morreu numa noite de outono, quando eu fiz 21. Segurei a mão dele nos seus últimos momentos. Ele disse-me que eu era mais forte do que pensava, que merecia ser amada. Depois fechou os olhos. Eu fiquei completamente sozinha. Enterrei-o debaixo do carvalho, atrás da oficina.
Só eu no pequeno funeral, porque não restavam parentes. Um ano depois, quando eu ainda me afogava na dor e na solidão, apareceu o Tiago Mitchell, bonito, charmoso, um carro avariado na minha oficina. Ele sabia as palavras doces que eu ansiava ouvir. Dizias-me que era linda, forte, que me admirava. Eu estava sozinha e vulnerável há demasiado tempo e acreditei. Saímos durante 6 meses. Pensei que finalmente tinha encontrado alguém que ficaria. Depois descobri que estava grávida. Na noite em que lhe contei, ele ficou em silêncio, pálido, os olhos a fugir. Disse que precisava de tempo para pensar e foi-se embora. Na manhã seguinte, o quarto de hotel onde ele estava vazio. Desapareceu, tal como a minha mãe, 20 anos antes. Número de telemóvel bloqueado. Nenhuma explicação, nenhum adeus. Enfrentei a gravidez sozinha. As olhares, os sussurros. Dei à luz o João, no pequeno hospital da aldeia, a apertar a mão da enfermeira porque não tinha mais ninguém. Quando olhei para o meu filho pela primeira vez, jurei que nunca o abandonaria. Nunca. Na primeira noite no pequeno quarto, o Pedro não conseguiu dormir. Não pela cama ou pelo espaço apertado. Na verdade, aquele era provavelmente o quarto mais pacífico em que ele estivera nos últimos 23 anos. Tão simples, quase vazio. Uma cama, uma cômoda velha, uma pequena mesa com um candeeiro e uma janela que dava para os campos. Sem câmaras, sem alarmes, sem seguranças. Nada o protegia além de 4 paredes de madeira. Ele devia estar preocupado, em alerta. Em vez disso, sentiu um estranho alívio. Pela primeira vez em anos, ninguém sabia onde ele estava. Ninguém precisava dele para decisões de vida ou morte. Ninguém o olhava com medo ou ganância. Era apenas um homem com um carro avariado a ficar em casa de uma mulher que não conhecia. E isso dava-lhe uma sensação de liberdade que ele julgava esquecida. Os grilos cantavam lá fora. O vento sussurrava na erva. O céu noturno estava carregado de estrelas, de uma forma que ele nunca vira em Lisboa. Deitou-se a olhar para o teto de madeira. E pela primeira vez em muito tempo, adormeceu sem uma arma debaixo da almofada. Na manhã seguinte, uma batida na porta acordou-o. Abriu os olhos e levou alguns segundos a lembrar-se onde estava. A luz da manhã escorregava pelas cortinas, desenhando riscas douradas no chão de madeira. A batida repetiu-se, seguida pela voz clara e alegre do João. Tio Pedro, a mãe diz para vir comer o pequeno almoço. O Pedro levantou-se, vestiu a camisa que estava amarrotada e abriu a porta. O João estava ali, a sorrir, a segurar o jipinho preto de brincar, que nunca largava. O miúdo agarrou na mão do Pedro e puxou-o sem esperar por recusas. A pequena cozinha da casa de madeira era quente, cheia do cheiro a comida. A Ana estava de costas para a porta, junto ao fogão. Tinha trocado a roupa de trabalho por uma t-shirt cinzenta e uns jeans, o cabelo ainda apanhado para não lhe cair no pescoço. Na pequena mesa de jantar, um prato com ovos estrelados, torradas, bacon e sumo de laranja. Era o pequeno almoço mais simples que o Pedro via há anos e também o mais acolhedor. A Ana virou-se ao som dos passos e deu-lhe um aceno educado, mas não amigável. Senta-te. Come, disse. Não perguntou como ele tinha dormido, nem tentou fazer conversa. Tratou-o como um hóspede que pagava, embora ele não tivesse pagado um cêntimo. O João era o oposto. Sentou-se ao lado do Pedro e disparou perguntas sem parar. És de Lisboa, certo? Lisboa é grande? Já viste prédios altos? Quantos carros tens? O teu carro é tão grande, adoro-o. O Pedro respondia desajeitadamente, sem saber que tom usar, o que dizer que fosse adequado. Mas o João não se importava. Continuava a falar, a rir, a perguntar, como se o Pedro fosse o amigo mais interessante que alguma vez conhecera. A Ana estava sentada à frente deles, a observar em silêncio.
Os olhos verdes continuavam a estudá-lo, como se tentasse decifrá-lo. Mas houve um momento, muito breve, quando o João perguntou algo tolo, e o Pedro não soube o que responder, e a Ana sorriu. Um pequeno sorriso, quase invisível, mas o Pedro viu-o e percebeu que ela era linda. Não à maneira das mulheres glamorosas das festas de Lisboa, com maquilhagem perfeita e sorrisos polidos. Linda como uma flor selvagem à beira da estrada. Forte, teimosa e viva, sem precisar de ninguém para a regar. Depois do pequeno almoço, a Ana foi trabalhar na oficina, e o Pedro não sabia o que fazer consigo mesmo. Não estava habituado a não fazer nada. Em Lisboa, cada minuto do seu dia era agendado, uma tarefa, uma decisão. Mas ali, só tinha tempo. Foi para a oficina, sentou-se numa cadeira de madeira velha num canto e observou a Ana trabalhar. Ela estava a arranjar um Toyota velho para uma senhora da aldeia, a Sofia, a vizinha de quem o João sempre falava. A Ana deitava-se debaixo do carro, as ferramentas a tilintar. De vez em quando saía para ir buscar outra coisa antes de desaparecer debaixo do carro novamente. Quando a Sofia veio buscar o carro, o Pedro viu algo que o surpreendeu. A velha tirou a carteira para pagar, mas a Ana abanou a cabeça. Mandou-a guardar o dinheiro. Da última vez, ela tinha trazido uns frascos de doce tão bons, por isso estavam quites. A Sofia agradeceu vezes sem conta, prometeu trazer doce de pêssego da próxima vez e foi-se embora. O Pedro observava, sem compreender. No seu mundo, ninguém dava nada de borla. Tudo tinha um preço. Cada gentileza tinha um propósito. Mas aquela mulher tinha acabado de arranjar um carro de graça por causa de uns frascos de doce. Alguém vivia realmente assim? Essa tarde, o Pedro voltou ao Escalade para buscar umas coisas pessoais. Caminhou pela estrada de terra, apreciando o silêncio e o ar puro. Chegou ao carro, abriu a porta e tirou uma pequena mala com roupa e alguns bens essenciais que sempre trazia consigo. Foi então que o seu telemóvel apanhou um sinal fraco. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu. O coração do Pedro acelerou ao ler a frase curta no ecrã. Sabemos onde estás, Blackwood. Ficou congelado na estrada de terra vazia. Quem? O César Moretti ou outro? Como é que sabiam? Tinha sido cuidadoso. Viera sozinho. Escolhera uma rota alternativa para evitar ser seguido. E ainda assim, tinham-no encontrado. Pedro apagou a mensagem e olhou em redor. Os campos estendiam-se em silêncio. Ninguém à vista. Mas ele sabia que aquela paz podia ser apenas uma máscara. Devia ir embora imediatamente. Devia ligar ao Ricardo, mandar alguém vir buscá-lo, desaparecer dali antes que chegassem. Devia ficar longe daquela mãe inocente e da criança, antes que fossem arrastados para uma guerra que não era deles. Mas quando o Pedro regressou à oficina, o João correu ao seu encontro. A cara do miúdo estava suja de gelado, o sorriso largo, mostrando um dente novo. Perguntou onde o Pedro tinha ido, disse que estava à espera há imenso tempo. Disse que a mãe lhe tinha comprado gelado. O Pedro queria também? Pedro olhou para a criança inocente à sua frente e não conseguiu ir embora. Na manhã seguinte, mal Pedro saiu do quarto, o João já o esperava. O miúdo pegou-lhe na mão, olhos brilhantes, e disse que a mãe estava mesmo muito ocupada a arranjar carros de clientes, por isso o Pedro devia brincar com ele. A Ana estava à porta da garagem, a olhar o filho com preocupação, como se quisesse impedi-lo. Mas antes que pudesse dizer algo, o João já tinha puxado o Pedro para correr. O miúdo disse que hoje ia mostrar ao Pedro o seu reino, e que o Pedro seria o primeiríssimo convidado especial autorizado a entrar. O Pedro não soube como reagir. Ninguém o convidara para o seu reino, muito menos o reino de um miúdo de 7 anos, mas a pequena mão a segurá-lo, a excitação na voz do João, tornaram impossível recusar. Deixou o miúdo guiá-lo pelo quintal, depois por um caminho estreito no meio da erva alta que lhe batia pela cintura.
A primeira paragem foi uma pequena colina atrás da casa. O João puxou o Pedro para cima, ofegante de excitação. Quando chegaram ao topo, o Pedro percebeu porque o miúdo lhe chamava reino. Todo o vale se abria debaixo deles. Campos de erva verde escura, montanhas nevadas ao longe, um céu tão azul que parecia pintado. Nenhuma nuvem, um vento leve que trazia o cheiro a flores silvestres e erva seca. O João abriu os braços e girou no cimo da colina, a rir alto. Disse que era ali que vinha quando se sentia triste, porque dali conseguia ver o mundo inteiro. O Pedro observou a criança feliz com algo tão simples e sentiu o peito apertar com uma emoção que não conseguia nomear. Depois, o João levou o Pedro a um pequeno riacho que corria com um som suave e ondulante através de um fino trecho de bosque. O miúdo gabou-se de que ali havia peixes gigantes, tão grandes como o seu braço. Mas quando o Pedro olhou, só viu peixes minúsculos a guinchar na água. Não disse nada, apenas acenou e concordou que sim, eram peixes muito grandes. O João sorriu, orgulhoso por ter feito um homem adulto acreditar nele. Continuaram a caminhar até chegarem ao grande carvalho onde o avô do João tinha feito um baloiço para ele. O baloiço era velho, a corda gasta, mas ainda resistente. O João saltou para ele, impulsionando as pernas para o fazer mover. Depois perguntou se o Pedro queria experimentar. O Pedro abanou a cabeça e disse que o baloiço era só para o João. Mas o João não aceitou. Saltou, agarrou na mão do Pedro e fez com que ele se sentasse. O baloiço rangeu sob o peso de um homem adulto, mas não quebrou. O João ficou atrás e empurrou, embora a sua força fosse quase nada. O Pedro sentou-se no baloiço a olhar para os campos e de repente lembrou-se da sua própria infância, do baloiço que o seu pai tinha construído no quintal, das tardes tranquilas antes de tudo ruir. Não se sentava num baloiço há 23 anos. A última paragem foi a Fortaleza Secreta. Na verdade, era apenas uma pilha de tábuas velhas empilhadas num quadrado. Um telhado feito de uma lona rasgada. Algumas almofadas gastas por dentro e uma caixa cheia de carrinhos de brincar. Mas para o João, era o castelo mais forte do mundo. Com solenidade importante, o miúdo declarou que o Pedro era um convidado de honra e estava autorizado a entrar na fortaleza. Mas o Pedro tinha de prometer que guardaria o segredo e nunca contaria a ninguém. Pedro, o mais poderoso chefe da máfia de Lisboa, ajoelhou-se, rastejou para dentro do forte de madeira podre de uma criança e prometeu que guardaria o segredo. O João ficou satisfeito. Tirou os carrinhos e começou a explicar as regras do jogo ao Pedro. Sentaram-se naquela fortaleza por quase uma hora, a fazer corridas com os carros, a fingir que batiam, a fingir que os arranjavam depois. O Pedro não conseguia lembrar-se da última vez que tinha brincado. Talvez tivesse sido antes daquela noite fatídica, quando ele ainda era um rapaz de 14 anos, normal e despreocupado. Durante 23 anos, não lhe tinha sido permitido ser criança. Mas hoje, dentro de uma fortaleza de madeira podre nos campos do Alentejo, ele podia ser criança de novo, nem que fosse por um momento. Essa tarde, quando o João se cansou e adormeceu no sofá da casa, o Pedro saiu para a oficina. Viu a Ana a lutar com um motor pesado, a tentar levantá-lo, sem ter força suficiente sozinha. Sem pensar, interveio, colocou as mãos do outro lado e ajudou-a a levantá-lo. A Ana olhou-o surpreendida e disse que ele ia sujar as mãos. O Pedro encolheu os ombros e respondeu que as suas mãos já tinham estado muito mais sujas que aquilo. Uma frase com 2 significados, que só ele entendia. Trabalharam juntos em silêncio. A Ana dava as instruções e o Pedro seguia. As suas mãos eram desajeitadas com ferramentas desconhecidas, mas ele aprendia rápido. Quando terminaram, o Pedro olhou para as suas mãos sujas de óleo de motor e sentiu uma estranha satisfação. Pela primeira vez na vida, tinha feito algo útil que não tinha nada a ver com violência ou poder. A Ana olhou-o de forma diferente, um pouco menos fria do que antes.
Naquela noite, depois de o João adormecer, o Pedro saiu e sentou-se na varanda. O céu do Alentejo estava cheio de estrelas, mais do que ele alguma vez vira. Em Lisboa, as luzes da cidade apagavam-nas todas. Mas ali, a Via Láctea estendia-se na escuridão como um rio de prata. O Pedro estava a olhar para cima quando ouviu passos. A Ana saiu com 2 chávenas de chá quente. Deu-lhe uma, depois sentou-se na cadeira ao lado dele. O silêncio perdurou, mas não era desconfortável. A Ana falou primeiro e perguntou o que ele fazia em Lisboa. O Pedro pensou por um momento, depois disse que estava nos negócios. Importação, exportação, algo assim. A Ana olhou como se soubesse que ele escondia algo, mas não pressionou. O Pedro perguntou sobre a oficina, sobre criar um filho sozinha. A Ana deu-lhe a versão curta, a voz calma, como se falasse do tempo. Disse que o pai lhe deixara a oficina. Ela tomou conta. Criou o João. A vida era simples. Era só isso. Não mencionou a mãe que a tinha deixado, nem a traição do Tiago. Guardava as suas feridas para si. Da mesma forma que o Pedro guardava os seus segredos. Ficaram ali até tarde, a falar de coisas pequenas. O tempo do Alentejo, os carros que ela arranjara ao longo dos anos, os sítios por onde ele passara. Nenhum deles perguntou sobre o passado doloroso do outro. Mas no silêncio entre as suas palavras, algo estava a mudar. Quando a Ana finalmente se levantou para voltar para dentro, parou à porta e disse suavemente: "Boa noite." Foi a primeira vez que ela lhe disse algo que não era frio. O Pedro viu-a desaparecer na casa e percebeu que o gelo dentro dele começava a derreter. O terceiro dia começou com uma pergunta. O Pedro estava a ajudar a Ana a arrumar a oficina quando reparou no velho letreiro encostado no canto. As palavras Oficina Porter Est 1987, desbotadas pelo tempo. Perguntou a Ana sobre 1987 e, pela primeira vez, ela abriu-se verdadeiramente com ele. A Ana disse que o pai tinha aberto aquela oficina 1 ano depois de casar com a mãe. Ele adorava carros desde miúdo. Adorava o rugido de um motor. Adorava a sensação de reparar algo partido e vê-lo a funcionar de novo. Costumava dizer-lhe que tudo podia ser arranjado, até as pessoas, desde que se tivesse paciência suficiente e as ferramentas certas. A voz da Ana baixou enquanto falava dos últimos dias do pai. Falou do cancro agressivo, de como ele recusou o tratamento porque não a queria enterrada em dívidas, das noites em que ela ficou acordada ao lado da cama dele, segurando a mão e a rezar por um milagre. Mas o milagre não veio. Ele morreu numa noite de outono, quando as folhas do carvalho atrás da oficina tinham começado a ficar amarelas. A última coisa que ele lhe disse foi que ela era mais forte do que pensava e merecia ser amada. A Ana não chorou enquanto contava. Já tinha chorado o suficiente, mas os seus olhos estavam úmidos e a voz tremeu nos pontos que mais doíam. O Pedro ouviu sem interromper, sem oferecer conselhos vazios. Ele entendia que alguma dor não precisava de conforto. Precisava apenas de alguém disposto a ouvir. Quando a Ana emudeceu, o silêncio estendeu-se entre eles. Então o Pedro falou, a voz baixa e lenta, e disse que o pai dela estaria orgulhoso dela. A Ana levantou os olhos para ele, e pela primeira vez, ela sorriu-lhe verdadeiramente. Não o sorriso educado que as pessoas usam, mas o sorriso de alguém que acabara de ser compreendido. Talvez fosse aquele sorriso. Talvez fosse a honestidade na forma como ela partilhava. Mas o Pedro, de repente, quis contar-lhe a sua própria história. Ele não contara a ninguém desde a Lúcia, e depois daquela traição, jurara que nunca mais se abriria a ninguém. Mas a mulher à sua frente, com olhos verdes e uma mancha de óleo de motor na bochecha, fez com que ele quisesse quebrar aquele voto. O Pedro contou-lhe sobre os seus pais. Contou-lhe que tinham sido boas pessoas, a viver uma vida normal sem prejudicar ninguém. Contou-lhe sobre a noite em que foram mortos, quando ele tinha 14 anos,
porque o seu pai soube algo que não devia saber. Contou-lhe sobre o armário onde se escondera, a fresta na porta por onde vira, o sangue a alastrar-se pelo chão e a tocar-lhe os pés. Não entrou em detalhes sobre o que veio depois, sobre o Ricardo, sobre o império da máfia, sobre as coisas que tinha feito, mas disse o suficiente para Ana perceber que ele também carregava feridas, tal como ela. Disse que, por vezes, se perguntava se os seus pais o reconheceriam se o vissem agora, porque ele se tornara alguém completamente diferente do rapaz que fora. A Ana não teve medo, não o julgou, não o olhou com pena. Ela apenas disse gentilmente que o pai dela lhe ensinara algo. O que importava não era de onde se vinha, era para onde se escolhia ir a seguir. O Pedro olhou para ela e sentiu como se alguém finalmente o tivesse visto pela primeira vez. Não um chefe da máfia, não um assassino, apenas o Pedro, o rapaz de 14 anos que perdeu tudo e tentou sobreviver da melhor forma que pôde. Essa tarde, trabalharam juntos para reparar um carro velho para alguém da aldeia. A Ana dava as instruções e o Pedro seguia. A certa altura, a Ana estava a tentar apertar um parafuso num canto apertado que a mão dela não conseguia alcançar. O Pedro colocou-se atrás dela e a sua mão desceu sobre a dela para ajudar. Ambos ficaram parados ao mesmo tempo. O rosto da Ana estava tão perto que ele podia contar as pequenas sardas na ponte do nariz. A sua respiração era quente contra o pescoço dele. O tempo pareceu parar. Então o João irrompeu e desfez o momento. O miúdo gritou que a Sofia acabara de trazer sobremesa. Mãe, a tarte de maçã! A Ana apressou-se a tirar a mão, virando-se para esconder as bochechas que coravam. O Pedro também ficou constrangido, fingindo concentrar-se no carro, mas ambos sabiam o que tinha acabado de acontecer, embora nenhum o dissesse em voz alta. Naquela noite, o Pedro ofereceu-se para fazer o jantar. A Ana pareceu surpreendida e perguntou se ele sabia cozinhar. Ele acenou que sim e disse que sabia fazer alguns pratos. A verdade é que aprendera com um chefe italiano da organização como uma habilidade de sobrevivência caso alguém tentasse envenená-lo. Mas não disse isso. Foi para a cozinha, procurou ingredientes no modesto frigorífico e começou a fazer esparguete. O João insistiu em ajudar, então o Pedro deixou-o temperar a salada. O resultado foi tomates espalhados pelo chão, alface a voar por todo o lado, mas o João ria-se alto, e o Pedro percebeu que também estava a rir. A Ana estava à porta da cozinha a observá-los. Um sorriso nos lábios que ela não conseguia conter. O jantar decorreu na pequena cozinha, sob uma luz amarela quente, cheio de risos e vozes. O João declarou que o esparguete estava mais saboroso que o da mãe. E a Ana fingiu estar ofendida, dizendo que isso significava que o filho a estava a trair. O João riu-se e disse que amava mais a mãe, mas a massa do tio Pedro era mesmo deliciosa. O Pedro observou os dois a provocarem-se e o seu peito apertou com uma emoção forte. Percebeu que era assim que uma família se sentia. A coisa que ele perdera aos 14 e pensara que nunca mais teria. Naquela noite, depois de lavarem a louça, a Ana disse-lhe: "Obrigada pelo jantar." A voz dela era gentil, não fria como no primeiro dia. O Pedro disse que era ele quem devia agradecer, por o deixar ficar, por o deixar sentar-se à mesa com a sua família. A Ana olhou-o por um longo momento, depois acenou e foi para o seu quarto. O Pedro permaneceu sozinho na cozinha, a olhar à volta da pequena e simples casa, a ouvir a voz suave do João a ler uma história no quarto. E perguntava-se por que é que um lugar tão pobre o fazia sentir-se mais rico do que uma mansão de milhões de euros em Lisboa. Na manhã do quarto dia, a Ana recebeu uma chamada de um cliente da aldeia vizinha que precisava de um arranjo urgente. Ela tinha de ir e voltaria à tarde, então pediu a Sofia para ir tomar conta do João. Mas nesse dia, a Sofia estava com dores nas costas e não podia ir.
A Ana estava à porta da garagem, preocupada e sem saber o que fazer, quando o Pedro saiu e lhe disse para ir em frente que ele tomaria conta do João. A Ana olhou para ele, hesitante por um momento. Nunca deixara o filho com um estranho, especialmente não com um homem que conhecera há apenas alguns dias. Mas havia algo nos olhos do Pedro que a fez confiar nele. Ou talvez fosse a forma como o João correu e se agarrou à perna do Pedro, gritando que queria ficar com o tio Pedro. Mãe, vai! Anda, mãe! A Ana acenou, lembrou ao João para ser obediente e foi-se embora. O João puxou o Pedro para dentro de casa e disse que tinha trabalhos de casa de verão que ainda não tinha feito. O Pedro podia ajudá-lo? O Pedro sentou-se na pequena secretária do quarto do João e olhou para o livro de matemática aberto. O miúdo estava a aprender somas e subtrações simples, mas parecia ter dificuldades com alguns problemas. O Pedro olhou em redor do quarto, viu a caixa de carrinhos de brincar no canto e teve uma ideia. Agarrou uns carrinhos e alinhou-os na secretária. Perguntou ao João que se tivesse 5 carros e desse 2 ao Pedro, quantos lhe restariam? O João olhou para os carros, contou nos dedos e os olhos dele brilharam. 3 carros. O Pedro acenou e elogiou-o, disse-lhe que era inteligente. Continuaram com o resto dos problemas. O Pedro usando os carrinhos para ilustrar e o João entendeu muito mais rápido. O miúdo irradiava a cada acerto, perguntando orgulhosamente. Vês, tio, sou bom? Já consigo. O Pedro não conseguia lembrar-se da última vez que se sentira feliz com algo tão simples como uma criança a resolver um problema de matemática corretamente. A Ana voltou mais cedo do que esperava. Estacionou, entrou e parou à porta do quarto do João, a visão à sua frente a sufocar-lhe a garganta. O filho estava sentado ao lado do Pedro, as cabeças inclinadas sobre o livro. O Pedro explicava pacientemente enquanto o João ouvia com concentração feroz. O João terminou um problema, olhou para o Pedro com puro orgulho nos olhos, e o Pedro bagunçou o cabelo do miúdo com um raro sorriso nos lábios. O João nunca tivera uma figura paterna. Desde o dia em que nasceu, fora apenas a mãe. A Ana tentara ser tudo, mãe e pai, mas sabia que havia coisas que nunca poderia substituir. Vira o filho a brincar sozinho enquanto outras crianças brincavam com os pais. Ouvira-o perguntar por que é que ele não tinha um pai como o Timmy e não soubera como responder. Durante 7 anos, o João vivera com a ausência de um homem na sua vida. E agora, ao ver o filho tão feliz ao lado do Pedro, a Ana sentiu o coração apertar, estava com medo. Medo porque estava lá a começar a sentir algo por aquele homem. Medo porque sabia que ele iria embora. Regressaria ao seu mundo. Medo de que, se o João se apegasse demasiado, ele iria sofrer quando o Pedro desaparecesse. Tal como o Tiago tinha desaparecido, tal como a sua mãe tinha desaparecido. Ela não podia deixar o filho passar por mais um abandono. A Ana estava ali, com os pensamentos em caos, quando o telefone da oficina tocou. Saiu para atender, um cliente a perguntar sobre um arranjo, mas pela janela da oficina, viu um SUV preto que não reconheceu passar devagar, como se observasse. Não pensou muito nisso, porque às vezes carros desconhecidos passavam por uma aldeia pequena como aquela. Mas o Pedro era diferente. Ele estava sentado lá dentro com o João quando ouviu o som de um motor desconhecido. O instinto apurado ao longo de 23 anos fê-lo levantar-se rapidamente e ir à janela para olhar. O SUV preto passou devagar pela oficina, as janelas fumadas a esconder quem estava lá dentro. O Pedro memorizou a matrícula na mente, os olhos a estreitar. O veículo não parou. Continuou em direção ao fim da aldeia e desapareceu. Mas o Pedro sabia. Sabia que não era um carro de um local. Aquele SUV era demasiado novo, demasiado caro, demasiado errado para uma aldeia pobre como aquela. E a forma como se movia, lenta e a procurar, deu-lhe a certeza de que o tinham encontrado. A mensagem ameaçadora do dia anterior não tinha sido palavras vazias.
O Pedro voltou para casa e o seu rosto tinha mudado. O sorriso caloroso que ele usara enquanto ajudava o João a estudar desaparecera. No lugar dele estava um alerta frio, olhos como aço cinzento a calcular. O João notou a mudança e perguntou: Tio, o que se passa? O Pedro tentou sorrir para o miúdo, disse que não era nada. Apenas se lembrou de que tinha algo a tratar, mas na sua mente as perguntas giravam num círculo apertado. Quem eram eles? Homens enviados pelo César Moretti ou outro? Há quanto tempo sabiam que ele estava ali? E, acima de tudo, o que devia fazer a seguir? Sair imediatamente podia manter a Ana e o João seguros, mas se tivessem observado o tempo suficiente, saberiam que a mãe e o filho lhe importavam e usariam isso como vantagem. Ficar podia protegê-los, mas podia também arrastá-los para o perigo. Pedro olhou pela janela na direção em que o SUV preto desaparecera. Os fantasmas do seu passado tinham-no encontrado, e ele não sabia se tinha força para proteger as pessoas por quem começava a importar-se. Na manhã seguinte, o Pedro levantou-se mais cedo do que o habitual. Mal dormira, deitado acordado a noite toda, a pensar no SUV preto e no que ele poderia trazer consigo. Decidiu que diria a Ana que tinha de ir embora, que arranjaria alguma razão para sair dali antes que as coisas piorassem. Mas quando saiu do quarto, o João já o esperava com um sorriso largo, perguntando se o Pedro continuaria a ensiná-lo hoje. O Pedro não conseguiu dizer que não. Disse a si mesmo: só mais um dia e depois ia. O Pedro mandou o João para a casa da Sofia para brincar, porque o miúdo insistiu em ir ver os gatinhos recém-nascidos que ela acabara de ter. O Pedro queria a criança longe da oficina caso algo acontecesse. A Ana ficou na loja a trabalhar. E o Pedro sentou-se no canto, como fazia todos os dias, mas os seus olhos nunca deixavam a estrada em frente ao edifício. Perto do meio-dia, o SUV preto voltou. Desta vez, não passou. Parou mesmo em frente à oficina. O Pedro levantou-se de um salto. Os seus instintos de luta ativaram-se instantaneamente. A Ana estava debaixo de um carro e não conseguia ver nada. O Pedro saiu da oficina e postou-se em frente à entrada, à espera. A porta do SUV abriu-se. Saiu um homem de fato preto e óculos de sol, com a postura de alguém habituado à violência. Pedro reconheceu imediatamente que era um dos homens do César Moretti, não porque conhecesse o rosto do homem, mas porque conhecia demasiado bem o tipo. O homem entrou na oficina e olhou em redor com desprezo. Viu a Ana a sair de debaixo do carro e sorriu com uma voz falsamente doce. Perguntou a Ana se ela o podia ajudar porque estava à procura de um amigo, um homem entre os 30 e poucos e os 40, cabelo escuro. Talvez ele tivesse passado por ali há alguns dias. A Ana levantou-se ainda com a chave na mão e olhou para o estranho com cautela. Disse que passavam muitas pessoas, que não conseguia lembrar-se de todas. O homem aproximou-se, o sorriso desaparecendo, substituído por algo ameaçador. Perguntou se ela tinha a certeza, porque o amigo dele era muito importante, e ele tinha a certeza de que o homem andava por ali. A Ana recuou, apertando o punho na chave. Não tinha medo, mas sabia que algo estava errado. Foi então que o Pedro interveio. Apareceu da parte de trás da oficina, os seus passos silenciosos, mas decisivos. A sua voz cortou o ar, fria como gelo, perguntando se o homem não a tinha ouvido dizer que não sabia. O homem virou-se e, quando viu o Pedro, algo mudou nos seus olhos. O desprezo desapareceu, substituído por reconhecimento e medo. Ele sabia quem o Pedro era. Sabia que estava perante um homem que podia fazer desaparecer a sua família inteira com um único telefonema. O Pedro caminhou, um passo lento de cada vez. Cada passo como uma contagem decrescente. Não levantou a voz. Não precisava. O seu tom era baixo e pesado. Cada palavra cravada no ar. Volta e diz ao Moretti: se ele me quer, sabe onde me encontrar. Mas se algum de vocês voltar a pôr os pés nesta aldeia,
eu mando-vos para casa num saco de cadáveres. O homem engoliu em seco, tentando manter a compostura, mas falhando. Recuou, gaguejando que só tinha recebido ordens para confirmar a localização. Não queria causar problemas. Pedro deu mais um passo, diminuindo a distância para apenas alguns palmos. Olhou diretamente nos olhos do homem, e o que quer que o homem visse no olhar cinzento do Pedro, fê-lo tremer. Aquele não era o olhar de um empresário ou de um homem comum. Era o olhar de alguém que vira a morte centenas de vezes e já não conhecia o medo. Pedro acrescentou mais uma frase, a sua voz quase um sussurro, mas clara o suficiente para cada palavra se fazer ouvir. Disse que este era o único aviso e que não repetia as coisas duas vezes. O homem acenou rapidamente, recuou para o SUV e foi-se embora como se estivesse a ser perseguido por fantasmas. O SUV preto desapareceu no fim da estrada de terra, deixando para trás uma nuvem de pó. O Pedro ficou a observar, os ombros ainda tensos, a respiração ainda pesada. Quando se virou, viu a Ana à porta da garagem, olhos arregalados, a chave ainda na mão. Ela vira tudo. Vira o Pedro transformar-se do homem caloroso que ajudava o filho nos trabalhos de casa num homem capaz de fazer um adulto tremer e fugir. Ouvira aquela voz fria, a voz de um homem habituado a dar ordens e a ser obedecido. Vira aquele olhar, um olhar que nunca vira em ninguém na sua vida. O silêncio estendeu-se entre eles. O Pedro não sabia o que dizer. Tentara esconder quem realmente era. Tentara desempenhar o papel de um cliente normal com um carro avariado. Mas agora a máscara caíra e a Ana estava a olhá-lo verdadeiramente pela primeira vez. A Ana finalmente falou, a voz estranhamente calma. Disse que ele não era empresário. Não era uma pergunta, era uma afirmação. O Pedro olhou para ela e disse que não. A Ana acenou lentamente como se estivesse a processar aquilo. Depois disse, ainda calma, que precisava de falar com ele. Hoje à noite, depois de o João adormecer. Ela não o expulsou, não entrou em pânico. Apenas o olhou com olhos verdes que eram impossíveis de ler. Depois voltou para o carro que estava a reparar, como se o que acabara de acontecer fosse apenas uma pequena interrupção no seu dia de trabalho. Pedro ficou ali, sem saber o que ela estava a pensar, sem saber o que ela lhe diria naquela noite, sem saber se aquilo era um começo ou um fim. Mas sabia uma coisa, a escuridão da qual ele tentara fugir encontrara-o ali. E agora não estava apenas a ameaçá-lo, estava a ameaçar as pessoas que ele começava a amar. Essa noite arrastou-se como se nunca fosse acabar. O Pedro sentou-se no pequeno quarto, ao ouvir a voz suave do João a tropeçar numa história para a mãe, ao ouvir a Ana cantar para o filho adormecer, ao ouvir a casa mergulhar lentamente no silêncio. Ele não sabia o que ela lhe iria dizer. Expulsá-lo, chamar a polícia, ou pior, olhá-lo com o medo e o nojo que ele vira em tantos olhos, depois de as pessoas saberem quem ele era. Ele estava habituado a ser odiado, habituado a ser temido, mas não entendia por que é que a ideia de a Ana, o olhar daquela forma, lhe doía no peito. Uma batida leve na porta. Pedro abriu-a e viu a Ana ali, de braços cruzados, o rosto impossível de ler. Mandou-o sair para a varanda. Ele acenou e seguiu-a para fora. O céu noturno do Alentejo ainda estava cheio de estrelas, como sempre, mas naquela noite o ar parecia mais pesado. Sentaram-se em duas cadeiras lado a lado, o silêncio estendendo-se entre eles. Então a Ana falou, a voz calma, mas séria. Perguntou-lhe diretamente quem ele era, quem ele realmente era, e por que é que alguém o queria encontrar tão desesperadamente. O Pedro olhou para ela e ponderou o quanto devia dizer. Podia mentir, podia inventar outra história, podia continuar a fingir que era apenas um empresário normal. Mas ao olhar para aqueles olhos verdes fixos nele, não conseguiu. Ela merecia a verdade, pelo menos parte dela.
Começou a falar, a voz baixa e lenta. Disse que dirigia uma organização em Lisboa, o tipo de organização que as pessoas não mencionam em conversas educadas. Tinha feito coisas terríveis, matado pessoas, arruinado outras vidas, usado a violência como ferramenta para conseguir o que queria. Não era um homem bom. Nunca fora um homem bom. Não desde os 14 anos. Os homens que o tinham vindo procurar hoje eram inimigos, rivais que o queriam morto. E ao estar ali, estava a colocá-la a ela e ao João em perigo. O Pedro parou e esperou pela reação dela. Esperou pelo medo, pelo nojo, ou pelo menos pela distância. Mas a Ana apenas ficou sentada, em silêncio, a olhá-lo com uma expressão que ele não conseguia entender. Então ela perguntou, ainda firme, se ele tinha matado pessoas. O Pedro acenou que sim, sem recuar. Disse que mais do que podia contar. A Ana ficou calada por muito tempo. Ele pensou que ela se levantaria e voltaria para dentro, mas ela não o fez. Ficou sentada, a olhar para o campo escuro à frente deles, como se estivesse a ponderar algo importante na sua mente. Então ela falou, a voz leve, mas firme. Disse que não se importava quem ele era lá fora. Só se importava quem ele era ali, na sua casa, com o seu filho, o homem que vira a ensinar matemática ao João, a cozinhar para eles, a sentar-se numa fortaleza de madeira podre, a brincar com carrinhos. Aquele homem não era um monstro. Pedro olhou para ela, sem acreditar no que ouvia. Perguntou-lhe se não tinha medo. A Ana virou-se para ele e os seus olhos verdes apanharam a luz das estrelas. Disse que tinha sido abandonada pelas pessoas que a deviam ter amado. A mãe tinha se ido embora sem uma palavra. O pai do João tinha fugido quando soube que ela estava grávida. Ela não confiava facilmente e não deixava ninguém aproximar-se facilmente. Mas o Pedro estava ali há 4 dias. Tivera centenas de oportunidades para magoar a ela e ao seu filho. Não o fizera. Em vez disso, ensinou o filho dela, cozinhou para ela, ajudou-a a trabalhar e hoje expulsaram um homem que poderia ter trazido perigo à sua porta. Ela não sabia quem o Pedro era em Lisboa, mas sabia quem ele era ali. Algo dentro do Pedro estalou, não com dor, mas com alívio, como uma grossa camada de gelo que envolvera o seu coração durante anos, estava lentamente a derreter. Não sabia o que dizer. Não conseguia encontrar palavras grandes o suficiente para o que sentia. A Ana observou-o por um momento, depois continuou, a voz mais suave. Disse-lhe para ficar, pelo menos até o carro estar arranjado. Depois disso, ele podia ir para onde quisesse, mas por enquanto, ela não o ia mandar embora. Levantou-se e fez menção de voltar para dentro, mas parou à porta. Olhou para ele e acrescentou mais uma coisa. Disse que todos tinham um passado, e o que importava era o que a pessoa escolhia fazer com o presente. O pai dela ensinara-lhe isso. Então ela entrou, deixando o Pedro sozinho sob um céu cheio de estrelas, com um coração a bater de uma forma que ele pensara ter esquecido. O 5º dia começou com uma subtil mudança entre o Pedro e a Ana. Depois da noite em que enfrentaram a verdade, já não mantinham a distância de antes. A Ana já não o olhava com olhos guardados, e o Pedro já não tentava fazer o papel de estranho. Trabalhavam juntos na oficina, falavam mais, riam mais. O João estava encantado com a mudança. O miúdo corria entre eles, a puxar uma mão e depois a outra, como se tentasse aproximá-los ainda mais. Essa tarde, enquanto o João brincava na casa da Sofia, a Ana e o Pedro sentaram-se para descansar na oficina, depois de terem terminado o carro de um cliente. A Ana de repente falou, a voz gentil, mas com um toque de amargura. Contou-lhe sobre o Tiago, o pai do João, o homem que ela nunca mencionara antes. Contou-lhe sobre a solidão depois de o pai morrer, sobre como tinha estado vulnerável quando o Tiago apareceu com palavras doces e um sorriso encantador. Pensou que, finalmente, tinha encontrado alguém que ficaria, alguém que não a abandonaria como a mãe, mas estava enganada. Na noite em que lhe contou que estava grávida,
O Tiago ficou em silêncio. Não disse uma palavra, apenas a olhou com pânico nos olhos, depois foi-se embora. Na manhã seguinte, tinha desaparecido como se nunca tivesse existido. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada, nenhuma explicação. A Ana enfrentara a gravidez sozinha, deu à luz sozinha, criara o João sozinha nos últimos 7 anos. Ela falou num tom firme, como se estivesse a contar a história de outra pessoa. Mas o Pedro conseguia ver a dor nos seus olhos. A raiva surgiu no seu peito e a sua mão cerrou-se num punho. Numa voz baixa que carregava uma promessa sombria, ele disse que, se alguma vez conhecesse o Tiago, ele se arrependeria de ter nascido. A Ana olhou-o e pela primeira vez sorriu à sua ameaça. Não porque quisesse que o Tiago fosse magoado, mas porque ela sabia que o Pedro falava a sério, e isso fê-la sentir-se protegida de uma forma que nunca sentira antes. Essa noite, uma tempestade inesperada surgiu. A chuva no Alentejo não era como a chuva em Lisboa. Era mais feroz, mais ruidosa, com trovões a ecoar pelo vale. O João tinha medo de trovões desde pequeno, e o miúdo chorou e implorou para dormir com a mãe. A Ana segurou-o perto, acalmando-o, e começou a cantar. O Pedro estava à porta do quarto do João, sem intenção de espiar, mas a voz da Ana não o deixava ir embora. Era fina e terna, nada como a mulher forte que ele via todos os dias. Ela cantava uma velha canção, talvez uma que o seu pai lhe tivesse cantado, e nessa canção o Pedro ouviu o amor mais puro que uma mãe podia dar ao seu filho. Quando o João finalmente adormeceu, a Ana deitou-o, cobriu-o e beijou-lhe a testa. Saiu e encontrou o Pedro ali parado. Não parecia surpreendida, como se soubesse que ele estivera ali o tempo todo. Juntos, saíram para a varanda e observaram a chuva a cair sobre os campos. O som era forte. O trovão afastara-se e o ar estava fresco e úmido. O Pedro disse suavemente que ela era uma mãe maravilhosa. A Ana deu um pequeno sorriso triste e respondeu que apenas tentava não se tornar como a sua própria mãe. As palavras escaparam antes que ela as pudesse deter, e ela soube que acabara de abrir uma porta que mantivera trancada por 20 anos. O Pedro perguntou gentilmente sobre a mãe dela. A Ana ficou calada por um momento. Depois contou-lhe, a voz calma, como se estivesse a falar do tempo. Disse que a mãe a deixou quando ela tinha 7 anos. Foi-se com um estranho, sem uma explicação, sem um adeus. A Ana esperou meses, sentada naquela varanda, a olhar a estrada de terra, à espera que a figura da mãe aparecesse. A mãe nunca voltou. Desde então, ela vivera com o medo de ser abandonada, com a sensação de que não era boa o suficiente para alguém ficar. A mãe foi-se. O Tiago foi-se. Talvez ela tivesse nascido para ser abandonada. O Pedro olhou para a mulher ao seu lado, a mulher que fora abandonada pelas pessoas que a deviam ter amado mais. E ela ainda estava ali, ainda de pé, ainda forte, ainda a amar o seu filho com tudo o que tinha. Ele não sabia quem se moveu primeiro. Talvez tenha sido ele, talvez tenha sido ela, talvez tenham sido ambos ao mesmo tempo. Mas de repente os seus lábios encontraram-se. O primeiro beijo foi gentil, tremendo, como duas pessoas a aprender a confiar de novo, desde o princípio. A chuva continuava a cair na varanda. O vento frio passava. Mas eles não sentiam frio. Sentiam apenas calor, sentiam cura, sentiam como se os pedaços partidos dentro deles estivessem lentamente a ser recolocados. Quando se separaram, a Ana olhou para ele, os olhos brilhantes. Num sussurro, disse que ele iria embora. Iria voltar para Lisboa. O Pedro não o negou, porque sabia que era verdade. Apenas respondeu que sabia, mas naquele momento estava ali. A Ana fechou os olhos, acenou e deixou-o abraçá-la na noite chuvosa. Ficaram ali muito tempo. Duas pessoas solitárias a encontrarem-se na tempestade, sem saber o que o amanhã traria e sem querer pensar nisso. Apenas o presente,
Apenas aquela noite, apenas os braços um do outro com o som da chuva e o calor a espalhar-se por eles. Na manhã do sexto dia, as peças finalmente chegaram. A Ana levantou-se cedo e começou a trabalhar no escalade do Pedro. Trabalhava em silêncio, as suas mãos praticadas enquanto removia peças, as substituía, verificava tudo 2 vezes. O Pedro estava ali a observá-la e percebeu que não queria que o carro fosse arranjado. Queria que estivesse avariado para sempre. Queria que o tempo parasse. Queria ficar ali, naquela pequena oficina, com a mulher de cabelo castanho e o menino de 7 anos para sempre. Mas o tempo não parava para ninguém. Perto do meio-dia, a Ana fechou o capô, limpou as mãos num pano velho e disse ao Pedro que o carro estava pronto. Disse-o num tom monótono, normal, como se estivesse a relatar um trabalho de rotina, mas não o olhou nos olhos. Pedro acenou, foi até ao veículo, abriu a porta e sentou-se no lugar do condutor. Ligou a chave. O motor ronronou suavemente, como se nada tivesse acontecido. O Escalade estava pronto para o levar de volta a Lisboa, de volta ao seu império, de volta à vida que construíra nos últimos 23 anos. Mas ele não queria ir. Essa noite, depois do jantar, o Pedro estava sentado na varanda a ver o pôr do sol quando o João correu para fora. O miúdo subiu para junto dele, as perninhas a baloiçar, o jipinho preto de brincar ainda na mão. Ficou calado muito tempo, o que era raro para uma criança tão faladora como o João. Depois falou, a voz pequena e tremida. Perguntou se o tio Pedro ia embora em breve. O Pedro não soube como responder. Olhou para o miúdo ao seu lado, a criança que o arrastara para a sua vida com uma simples frase numa estrada de terra há 6 dias. Acenou que sim e disse, talvez, porque o carro estava arranjado agora. O João baixou a cabeça e olhou para o carrinho de brincar nas suas mãos. Depois levantou os olhos, os grandes olhos castanhos, a encontrar os do Pedro, e fez uma pergunta que lhe apertou o coração. Perguntou se o Pedro seria o seu pai. O Pedro não conseguiu respirar. Olhou para o menino de 7 anos, que o olhava com pura esperança. Uma criança que nunca tivera um pai, nunca soubera o que era ser amado e protegido por um homem. O João continuou, a voz a tremer mais. Disse que gostava do Pedro. O Pedro ensinava-o, brincava com ele, cozinhava-lhe massa. Ele nunca tivera um pai, mas pensava que, se tivesse um, o seu pai seria como o Pedro. Algo dentro do Pedro estalou. Puxou o miúdo para os seus braços e abraçou-o com força, tentando esconder as lágrimas que lhe subiam aos olhos. Disse ao João que ele era o miúdo mais corajoso que alguma vez conhecera e que a mãe do João, a sua mãe, era extraordinária. Ele queria prometer ao miúdo que ficaria, que seria o seu pai, que nunca o abandonaria. Mas não podia, porque sabia que essas promessas poderiam ser quebradas, e ele não queria tornar-se mais um homem que abandonava o João. Depois de o João voltar para dentro, a Ana saiu. Ela ouvira tudo. Estava à porta, a olhar para o Pedro com os olhos vermelhos. E o Pedro sabia que o que ela estava prestes a dizer iria doer. A Ana aproximou-se e sentou-se ao lado dele. Ficou calada por um momento, como se procurasse a forma certa de dizer o que tinha a dizer. Então falou, a voz tremendo, mas firme. Disse que ele tinha de ir, Pedro. Ele olhou para ela, sem compreender. Ela continuou, os olhos úmidos, mas as lágrimas ainda não caíam. Disse que sentia coisas por ele. Não negaria isso. Ontem à noite, aquele beijo, não se arrependia. Mas ela tinha o João. O João era tudo para ela. A razão da sua vida, a única pessoa que lhe restava neste mundo. Os homens que o tinham vindo procurar eram perigosos. Se voltassem, se magoassem o João por causa do Pedro, ela nunca se perdoaria. Não podia arriscar o filho. Não por ninguém, nem mesmo pelo Pedro. O Pedro quis argumentar. Quis dizer que os protegeria, que não deixaria ninguém magoá-los. Mas ele sabia que a Ana tinha razão. A sua presença era um perigo.
Ele era o perigo. Vivera na escuridão durante anos. E agora essa escuridão estava a ameaçar as pessoas que ele começava a amar. A Ana olhou-o diretamente nos olhos, a voz firme, mas cheia de dor. Mandou-o voltar para Lisboa e resolver o que quer que tivesse de resolver. Ela não sabia o que era e não queria saber. Mas quando ele estivesse seguro, quando as pessoas que o queriam magoar já não fossem uma ameaça, a porta dela continuaria aberta. Até lá, ele não podia ficar ali. Não porque ela não o quisesse, mas porque não tinha o direito de colocar o seu filho em perigo. O Pedro entendeu. Ela não o estava a mandar embora porque não o amava. Estava a mandá-lo embora porque amava o João mais do que tudo. E isso fez o Pedro respeitá-la mais do que qualquer pessoa que ele já conhecera. Ele acenou, a voz baixa e embargada. Disse que entendia e prometeu que voltaria. Não uma promessa vazia, mas um juramento de um homem que acabara de encontrar uma razão para viver de forma diferente. A Ana olhou para ele e as lágrimas finalmente caíram. Sussurrou que esperaria, mas não para sempre. Se passassem 3 meses e ele não voltasse, ela entenderia. Ficaram ali juntos, a olhar para o céu noturno do Alentejo uma última vez, sem saber o que o amanhã traria, mas sabendo que aquela noite era tudo o que tinham. A última noite prolongou-se como se nunca fosse acabar, e, no entanto, foi tão breve quanto um único suspiro. Pedro e Ana sentaram-se juntos na varanda. Nenhum deles disse muito, simplesmente deixando a presença do outro preencher o silêncio. Ambos sabiam que quando o sol nascesse, tudo mudaria. Pedro segurou a mão da Ana e sentiu os calos ásperos na palma dela. Os calos de uma mulher que carregara tudo sozinha por tantos anos. Ele disse-lhe, a voz baixa e firme, que voltaria. Prometeu. Não uma promessa de Pedro Blackwood, o chefe da máfia, mas uma promessa de Pedro, o homem a quem ela dera uma chance de viver de novo. A Ana não chorou. Já chorara o suficiente na sua vida, e não queria que aquela noite fosse uma noite de lágrimas. Ela apenas o olhou, memorizando cada linha do seu rosto, os olhos cinzentos que já não eram tão frios, a pequena cicatriz na testa que ela nunca perguntara, a forma como ele sorria quando a olhava. Ela disse que esperaria, mas ele não a devia fazer esperar muito tempo. 3 meses era o seu limite. Depois disso, ela teria de continuar a viver. Pelo João, por ela mesma. O Pedro acenou, beijou-lhe a testa, e eles ficaram ali até que o céu começou a adquirir o cinzento pálido da aurora. Na manhã seguinte, o Pedro levantou-se cedo, arrumou as poucas coisas que tinha e saiu do pequeno quarto atrás da oficina pela última vez. O Escalade já estava estacionado à frente, impecável depois de a Ana o ter lavado naquela manhã. Ele olhou para o carro e lembrou-se do dia em que morreu na estrada de terra batida, 6 dias antes. 6 dias que mudaram a sua vida inteira. O João correu da casa, os olhos vermelhos e inchados. Atirou-se à perna do Pedro, agarrando-se com tanta força que não o deixava ir. Chorou e perguntou por que é que o Pedro tinha de ir embora. Disse que não queria que ele fosse. Disse que o Pedro tinha prometido que ficaria. O Pedro ajoelhou-se até ficar ao nível do menino. Limpou as lágrimas do João e disse-lhe que prometia que voltaria. Tinha algo a fazer longe. Mas quando terminasse, voltaria. O João acreditava nele? O João olhou-o com grandes olhos castanhos, cheios de lágrimas e cheios de esperança. E perguntou se o Pedro prometia mesmo, se não estava a mentir como o pai do João tinha feito. Aquela pergunta cortou o Pedro como uma faca. Puxou o miúdo para perto, segurou-o com força e sussurrou-lhe ao ouvido que ele prometia que não era como o pai do João. Ele voltaria. Então o Pedro levantou-se e olhou para Ana à porta da garagem, de braços cruzados, a tentar parecer forte, embora os olhos dela também estivessem vermelhos. Ele caminhou até ela e beijou-a uma última vez. Um beijo curto, mas que continha tudo o que ele queria dizer e não conseguia. Depois entrou no carro, ligou o motor e foi-se embora. No espelho retrovisor,
E o retrovisor viu a mãe e o filho ali parados a observar, o João a acenar, a Ana imóvel como uma pedra. Eles ficaram mais e mais pequenos até desaparecerem na curva da estrada de terra. O Pedro regressou a Lisboa com um único objetivo: lidar com o César Moretti e todas as ameaças, para poder voltar para o Alentejo sem colocar a Ana e o João em perigo. Chamou o Ricardo assim que chegou à cidade e ordenou uma reunião de emergência. O que aconteceu nas 2 semanas seguintes foi sangue, violência e uma crueldade que o Pedro tinha tentado esquecer durante aqueles 6 dias no Alentejo. Encontrou o traidor dentro da sua organização, aquele que tinha alimentado o Moretti com informações sobre onde ele estava. Lidou com ele sem pestanejar. Depois voltou a sua atenção total para o Moretti, construindo o ataque, atingindo os pontos mais fracos do inimigo. O Moretti caiu numa noite chuvosa em Lisboa, pondo fim a uma guerra que durava há anos entre as duas organizações. O Pedro estava no topo do seu império, mas o poder já não o satisfazia como antes. Começou a rearranjar tudo, passando responsabilidades para o Ricardo pouco a pouco, preparando-se para um futuro diferente. Todas as noites, por mais ocupado que estivesse, o Pedro ligava para o telefone fixo da oficina, a linha velha, o sinal por vezes instável. Mas a voz da Ana e a voz do João do outro lado eram as únicas coisas que o mantinham lúcido. O João falava do que acontecia na escola, do gato da Sofia que acabara de ter gatinhos, de tirar nota máxima em matemática porque usava o método que o tio Pedro lhe ensinara. A Ana falava dos carros que arranjava, do tempo do Alentejo a mudar com a estação, de sentir a falta dele sem nunca dizer as palavras em voz alta. Aquelas chamadas curtas tornaram-se a razão pela qual o Pedro aguentava cada dia. Ele marcava cada dia no seu calendário, a contar os dias até que tudo estivesse resolvido, até poder voltar à estrada de terra que levava à pequena oficina onde o seu coração esperava. 3 meses passaram como um longo sonho cheio de ansiedade e espera. A Ana contava cada dia, embora não quisesse admitir. Todas as manhãs, quando acordava, olhava para a estrada de terra em frente à oficina e perguntava-se se aquele seria o dia em que ele voltaria. Sempre que ouvia um carro a passar, o seu coração saltava, depois caía quando não era o Escalade preto. As chamadas noturnas tornaram-se menos frequentes durante a última semana e depois pararam completamente. A Ana não sabia o que tinha acontecido. Não sabia se o Pedro estava seguro. Não sabia se ele ainda se lembrava dela e do seu filho, ou se ele tinha voltado para a sua vida antiga e esquecido a pequena aldeia do Alentejo. Ela disse a si mesma que se tinha preparado para isto, que sabia que ele poderia não voltar, que não se desmoronaria se ele desaparecesse como os outros homens na sua vida. Mas, no fundo, ela sabia que estava a mentir a si mesma. No último dia do 3º mês, quando a Ana quase tinha perdido a esperança, um veículo apareceu na estrada de terra. Não o elegante Escalade preto de que ela se lembrava, mas uma Ford F-150 verde mais antiga, tão comum como qualquer caminhão que ela já reparara. O João estava a brincar no quintal e não prestou muita atenção ao princípio, até que o caminhão parou em frente à oficina e um homem saiu. O miúdo endireitou-se, olhos arregalados, depois gritou tão alto que ecoou pelo vale. "Mãe, é o tio Pedro! O tio Pedro voltou!" A Ana correu para fora da oficina, ainda com uma chave na mão, o coração a bater descontroladamente. Viu-o e quase não o reconheceu. O Pedro já não usava um fato caro, nem sapatos de pele polidos. Ele vestia uma simples camisa de flanela, uns jeans desbotados e botas gastas. O cabelo estava mais comprido do que antes, com alguns fios prateados que ela não se lembrava de ver, mas os seus olhos cinzentos eram os mesmos. E quando ele a olhou, já não havia neles a frieza de um chefe da máfia, apenas o calor de um homem a regressar a casa. O João atirou-se para os braços do Pedro, a chorar e a rir ao mesmo tempo,
perguntando repetidamente se o Pedro tinha mesmo voltado, se não ia embora de novo, se ficaria com o João e a mãe para sempre. O Pedro levantou o menino e abraçou-o com força, dizendo que tinha voltado, tinha cumprido a sua promessa. Não ia a lado nenhum agora. Depois pousou o João e caminhou em direção a Ana. Mas ela recuou. A Ana olhou-o, os olhos verdes cheios de conflito. Ela queria correr para ele, abraçá-lo, chorar contra o ombro dele, dizer-lhe o quanto sentira a sua falta. Mas o medo de ser abandonada de novo a manteve no lugar. Nos últimos 3 meses, ela tinha se protegido reconstruindo a muralha à volta do seu coração. E agora que ele estava ali, ela não sabia se conseguiria derrubar aquela muralha de novo. A voz dela tremia enquanto tentava manter a calma. Disse-lhe que ele não podia simplesmente aparecer assim. 3 meses, Pedro. 3 meses em que ela não sabia se ele estava vivo ou morto. Na última semana, ele não ligou. E ela pensou que ele os tinha esquecido. Ela preparara-se para a ideia de que ele não voltaria. Não podia continuar a abrir o seu coração apenas para ser magoada de novo. Já sofrera o suficiente, o Pedro entendeu. Sabia que ela tinha medo. Sabia que ela tinha sido traída vezes demais para confiar facilmente. Tive de ficar completamente offline na última semana, Ana. Se eu tivesse dado um único sinal, os homens do Moretti poderiam ter rastreado o sinal diretamente para esta oficina. Fiquei em silêncio para te manter a ti e ao João em segurança. Nunca vos esqueci, nem por um segundo. Ele aproximou-se sem a apressar, dando-lhe tempo. Explicou que não tinha ligado durante a última semana porque estava a finalizar tudo, a pôr as coisas em ordem para poder deixar Lisboa de vez, sem olhar para trás. O Moretti tinha sido tratado. Todas as ameaças tinham sido resolvidas. Ele tinha entregue o império ao Ricardo. Já não era um chefe da máfia. Era apenas o Pedro, um homem com um caminhão velho que queria viver uma vida normal ao lado da mulher que amava e da criança que considerava sua. A Ana abanou a cabeça, as lágrimas a começaram a escorrer, embora não quisesse que o fizessem. Perguntou como é que ela devia saber que ele estava a dizer a verdade. Como é que ela devia saber que ninguém mais o viria procurar amanhã? Como é que ela devia saber que ele não desapareceria de novo? O João estava entre eles, a olhar da mãe para o Pedro. Sentindo que algo estava errado, ele deu um passo em frente, pegou na mão da mãe, apertou-a com força e falou com uma seriedade muito além de um menino de 7 anos. Disse: "Mãe, o tio Pedro cumpriu a sua promessa. Ele disse que voltaria. E voltou. O meu pai, o meu antigo pai, foi-se e nunca mais voltou. A avó foi-se e nunca mais voltou. Mas o tio Pedro é diferente. Ele prometeu e cumpriu. Tu dizes-me que temos de dar uma chance às pessoas. Dá-lhe uma chance, mãe." A Ana olhou para o filho, uma criança mais perspicaz e sensível do que os seus anos. Olhou para os olhos do João e viu a confiança absoluta que ele tinha no Pedro. Viu a esperança de ter uma família completa, que ele ansiava há 7 longos anos. Então olhou para o Pedro, para os olhos cinzentos fixos nela com cada grama de honestidade que um homem podia oferecer. No seu olhar, ela viu o medo de ser rejeitado, a verdade sem disfarces, o amor que ele carregava por ela e pelo João. E ela entendeu que ele também tinha medo, que também estava a arriscar, que estava a colocar o seu coração nas mãos dela e a esperar que ela não o esmagasse. A Ana soltou um suspiro, as lágrimas ainda a cair, mas os cantos da boca começaram a levantar-se. Com a voz embargada, disse que, se ele fosse embora mais uma vez, ela mesma iria de carro para Lisboa e o arrastaria pelo colarinho com uma chave. O Pedro riu, a gargalhada mais brilhante que tivera em 23 anos. Aproximou-se e puxou-a para os seus braços, abraçando-a com força, como se nunca mais a fosse soltar. O João deu um grito e saltou à volta deles, gritando que o tio Pedro ia ficar, que o tio Pedro agora seria o seu pai. A Ana chorou no ombro do Pedro,
Mas estas eram lágrimas de felicidade, de alívio, de finalmente ser permitido confiar em alguém sem o terror do abandono. E o Pedro abraçou-a, abraçou o João, abraçou a nova vida que ele pensara que nunca mereceria. Um ano depois de o Pedro regressar ao Alentejo, a pequena oficina da aldeia do regresso estava mais movimentada do que nunca. O velho letreiro tinha sido substituído por um novo, ainda pintado à mão em madeira, na tradição da família Porter. Mas as letras agora diziam Oficina Porter e Blackwood. O Pedro aprendeu a arranjar carros com a Ana, e as suas mãos estavam agora calosas de óleo de motor, em vez de apertar um gatilho. Ele já não usava fatos caros, já não andava de sapatos de pele italianos, já não dava ordens a ninguém. Era apenas um mecânico comum numa pequena aldeia, e isso o tornava mais feliz do que alguma vez fora nos 23 anos que passara como chefe da máfia. O nosso casamento, bem, o casamento em si? Foi um casamento. Pequeno, simples, como a Ana queria. Mas o que realmente importou não foi o sim. Foi tudo o que nos levou até lá e o que veio depois. As promessas, essas é que eram pesadas. Aconteceu num dia de primavera, quando as flores silvestres floresciam pelos campos e o céu do Alentejo era de um azul perfeito, sem uma única nuvem. Não foi um casamento luxuoso com centenas de convidados, o tipo que o Pedro poderia ter feito se quisesse. Foi apenas uma pequena cerimônia no quintal, com a Sofia como testemunha, alguns vizinhos próximos, e o João como o pequeno portador das alianças. A Ana usava um vestido branco simples que a Sofia lhe tinha cosido, o cabelo solto com algumas flores silvestres. Ela era a coisa mais bonita que o Pedro já vira. Quando trocaram anéis debaixo do carvalho onde o pai da Ana descansava, o João estava entre eles, segurando a mão do pai e da mãe. No momento em que o padre os declarou marido e mulher, o João gritou tão alto que todo o jardim o ouviu. Pai, mãe, agora somos uma família! Foi a primeira vez que o João chamou o Pedro de pai. Pedro ajoelhou-se e puxou o menino para os seus braços. E pela primeira vez em tantos anos, chorou. Não lágrimas de dor ou perda, mas as lágrimas de um homem que finalmente encontrara o seu lugar. Hoje, ainda não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Às vezes, especialmente nas noites mais silenciosas, quando as sombras do passado teimam em rastejar, sinto um aperto, uma dúvida. Fiz a coisa certa? Deixei tudo para trás? O poder, a segurança que construía a base de tanto sacrifício por esta vida simples? Provavelmente as duas coisas. É assim a vida, não é? Nada é definitivo, nada é perfeito, é uma bagunça, um caos. Mas de alguma forma, agora sei que é a minha bagunça. É a minha vida. E por incrível que pareça, eu escolhi.